Que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje sábado, dia 9, nós permanecemos no Evangelho de São Lucas, o capítulo 6, a homilia tirada do versículo 1 ao 5. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães e oferecidos a Deus e os comeu. E ainda por cima, os seus companheiros também comeram. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer destes pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, para os fariseus, para os saduceus, para os mestres da lei, que procuravam a todo custo, encontrar uma causa para condenar Jesus, essa oportunidade que eles tiveram foi como que um prato cheio. Agora é bom observar, veja bem, de tal maneira a gana deles era grande para pegar Jesus em uma falha. Eles estavam no campo, Jesus estava passando no meio de um campo de trigo. E esses caras, olhando de longe, observavam Jesus. De tal maneira era a perseguição que eles travaram contra o Senhor. Primeiramente a gente pergunta por quê? Qual é a razão de tanta gana? Qual é a razão que está por detrás de tanta fúria contra Jesus? A razão primeira é a força do diabo. Satanás já sabia que Jesus viria para degolá-lo, para destruí-lo, para condená-lo e jogá-lo para sempre no inferno. Então ele usou das pessoas para perseguir aquele que ele desconfiava que era o Senhor. E matá-lo a todo custo, imaginando que desta maneira então eliminaria a possibilidade desse Cristo, que o inimigo de Deus desconfiava de fato que era Cristo, que era o Senhor, cumprir a sua missão, ou seja, atirá-lo no precipício. Matar a morte. Então, a primeira fúria do diabo é contra Jesus, mas em função de quê? Em função de que Jesus não cumprisse com o seu projeto de salvar-nos. O inimigo de Deus nos tinha sob o seu poder. O inimigo de Deus nos tinha debaixo da sua fúria, do seu domínio. Então, esse é o segundo medo do encardido, que o Senhor tirasse-o de cima de nós. Desculpa a expressão de cima de nós. Tirasse-o do domínio da humanidade. O destruísse. Destruísse a sua força. E foi isso que veio acontecer. Por isso ele se utiliza daquelas pessoas todas para perseguir Jesus, para destruir Jesus. E daí que desenrola então toda essa situação. O Senhor passava, os seus discípulos tinham fome, e eles cataram um pouco de espigas de trigo, trituravam na mão aquele trigo, descascava aquele trigo na mão e matava a fome. Eles se utilizaram disso. É sábado, não é permitido absolutamente trabalhar, e os seus discípulos estão trabalhando. E o Senhor dá uma resposta evidentemente à altura.
o Senhor não responde só para a inteligência, portanto, daqueles homens, porque, como dissemos no primeiro momento, eles estão apenas sendo como que marionete, usados pelo encardido. O Senhor responde com autoridade imensa. Vejam bem, o Filho do Homem, disse Jesus, é Senhor também do sábado. Então ele se apresenta como Kyrios. Não se apresenta simplesmente como alguém que entende de alguma coisa, que alguém que tem uma certa autoridade. Ele se apresenta como Kyrios, como Senhor. É preciso que entendamos isso. E ele é o Senhor, ele é o Kyrios. Portanto, o inimigo de Deus, assim como os homens inimigos de Deus, tiveram que engolir isso. Kyrios, Senhor. E esse Kyrios, Senhor, não só diz que ele é Senhor também do sábado, e com isso ele introduz o segundo tema da nossa homilia de hoje. É o Senhor que defende a vida. Primeiro, a vida das almas. Claro, é por isso Jesus se encarnou. Jesus se encarnou para defender a vida das almas, para garantir o céu para nós, destruindo o mal, destruindo o poder do pecado original, pagando o nosso preço. Como Kyrios, como Senhor, ele garante para a nossa salvação divina. Mas o Senhor é Senhor também do homem como um todo, não só do homem espírito, do homem que tem alma. O de Cristo é Kyrios também de tudo que somos. Nosso Senhor não salva só um aspecto da vida humana. O Senhor nos salva por inteiro. Então o Senhor se apresenta ali naquele momento também, levando-nos a compreender isso. Eu sou o Senhor também do sábado. E o sábado, depois ele vai dizer, é feito para o homem e não o homem para o sábado. O Senhor está dizendo, olha só, vejam bem, eu vou salvar o homem como um todo. É preciso que entendam que os meus precisam comer. Eles precisam matar a fome. O Senhor se preocupa com tudo que você e eu temos, com tudo que você e eu somos. Então agora olhe nessa homilia Jesus te olhando. Olhe para esse aspecto do Senhor que te olha, do Senhor que te contempla. E se encarnou para ser Senhor da tua vida espiritual, que faz um caminho para a sua salvação, é Senhor da sua história, é Senhor de tudo que você tem, sofre, conquista. E o inimigo de Deus tem que sair da sua vida, porque o Senhor chegou na sua história. Que Deus então, meu querido irmão, querida irmã, você que está me ouvindo, deixa Deus ser Kyrios da sua vida, da sua história, de tudo que você é, do seu trabalho. O Senhor quer sim, com certeza, proteger o que você tem, que deixa a sua vida mais digna. O Senhor quer abençoar a sua casa, a sua despensa. Por quê? Porque Ele se preocupa conosco por inteiro. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, com a graça de Deus.